live no YouTube. Acho que eu tenho que abaixar um pouco mais, né? Estamos ao vivo. Show. Boa. Seguinte, guys. O que aconteceu aqui é que aparentemente a gente viu o horário errado, começou mais tarde, mas não se preocupem porque a gente vai ter um vídeo depois analisando e fazendo review de tudo que for anunciado hoje na IGN Summer of Game 2020, primeiro dia. O que a gente vai ver agora, pelo que eu tô vendo aqui, é o gameplay do Yakuza Like a Dragon. O novo Yakuza que a gente já anunciou ele na TSG, e agora a gente vai ter o primeiro gameplay dele. That where Kiryu is, we all kind of know him. Ichiban's gonna hopefully steal everyone's hearts as we get into his story. So his primary story. Lembrando que é tudo. Esse também é tudo gravado igual da PlayStation ou é o pessoal jogando ao vivo? Esse é gravado. Isso é gravado também? It's a completely new city for us. It's like 3 times the size of Kamurocho. Acho que a grande maioria hoje em dia eles não vão fazer ao vivo, né? Vai ser tudo gravado já, né? Sim. Até porque é mais fácil, né, fazer em live. Bem mais. Ainda mais que a IGN que tá fazendo, e eles têm que se conectar com todo mundo. Eu vou deixar o volume da transmissão do evento um pouco mais baixo, pra gente conseguir falar bem sobre o que está acontecendo. Você já chegou a jogar algum Yakuza? Eu nunca joguei nenhum Yakuza, mano. Eu também não faço a menor ideia do que a gente tá vendo aqui. É tipo um GTA, não é? Cara, é tipo um GTA ocidental, só que misturado com RPG. É bom, uma boa pegada. É meio com um cyberpunk do que vai ser o cyberpunk? Ah, não tem nada a ver com o que vai ser o cyberpunk. O cyberpunk ele vai ser ação em tempo real. Ah, cyberpunk acho que é o jogo mais espelhado de todos os tempos, hein? Mano, eu quero muito jogar aquele jogo. Deixa eu arrumar isso aqui. É meio que um Final Fantasy no mundo real? Acho que sim. É bem por aí. Lembrou um pouco do Final Fantasy, esse esquema de você encontrar os inimigos e dar uma batalha. Sim. Que meio que assim tem. Parece que cada personagem tem um round pra atacar e outro pra defender, né? Sim, é bem RPG mesmo, né? Da hora. Um RPG bem diferente. Sim. Deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui que tá um pouco baixo agora. Party and your friends that you're making, can you talk a bit about how much variety you're going to have in terms of party members and characters you're going to be meeting along the way? Right, so right now we have the full party of 4. You can get up to 6 plus 1 party member, optional. And that's going to be one way that you can differentiate your party. We also have a full-on job system with 19 jobs that you can take up. And a lot of the times I think when you think of a job system, you're like, all right, here's my thief, my ranger, my mage kind of things. But we're using a classic Yakuza approach for this and allowing you to select like real life jobs. So we'll show some of that gameplay in a bit here, but we'll change all the jobs for the characters and you'll see some of that kind of come into play. Now, in the previous Yakuza games, you occasionally, get different outfits, but they're usually not something you can unlock until later in the game. Are we going to see? I don't know if armor is the right word, but sort of different wardrobe for Ichiban and your party members. Yes. So each job has its own custom outfit, and then in addition to its own custom outfit, has a couple different variations on it. So not only that, there's going to be all kinds of unlockable kind of costumes that, like we always do, we throw those into the Então os personagens vão poder ter várias roupas diferentes e elas vão ser destraváveis durante o jogo. Bem da hora, né, mano? Bem esquema RPG mesmo, né, mano? RPG da hora. RPG meio mundo aberto. Diferente ver, né, mano? Diferente. É o que eu falei, eu nunca vi os outros Yakuzas pra ver como é que é. Eu sei que a franquia é famosa, mas eu nunca cheguei a jogar. Então, esse jogo realmente foi um pouco difícil a gente falar sobre ele. Nunca tinha... Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha jogado. O personagem basicamente é o mesmo, né? Acredito que sim. Aparentemente é o mesmo personagem de todos os Yakuzas.
you may have noticed as he was playing some of the gameplay that like there's Ele aparentemente tem bastante missão nele pra jogar, né? Sim, o gráfico tá bem legal. Sim, sim. Tem muita... Não é consumível, muita coisa que você consegue dar, muita coisa de interação, né? Enemy variety, we've seen like the wonderful, there's the threatening men and there's delinquents and there's, various grades of street thugs. Os caras usando até o tampa do lixo pra bater. Aqui, ó, o grego tá falando que é o South Park Fractured But Whole com visão do Yakuza. Ou seja, é galhofa. Eu não conheço também o South Park. Cara, pelo jeito que o personagem principal corre e as habilidades, é bem galhofa. Pois é. E eles estavam falando agora há pouco que o jogo o sistema de classe chama trabalhos, né, jobs, que eles são muito mais focados no mundo real mesmo. Isso é bom, né? Trazendo a pegada do jogo, não mais aquela coisa irreal do videogame, trazendo um pouco mais do mundo real. Sim. Eu vou um pouco mais além do Eita, ali. Meio apelão, né? E eu vou dizer que não é um South Park, mas eu diria que é um Saints Row misturado com Final Fantasy. Eu tinha pensado no esquema do Saints Row também quando começou. Inclusive Saints Row que teve um remaster agora, né? Pois é. Pessoal que não assistiu o TSG News, tá aí o TSG News no nosso canal, hein? Inclusive, tava ouvindo o pessoal falar, vou aproveitar o espaço para comentar. O Saints Row 3 Remaster, ele foi recriado totalmente a cidade. E como todo jogo se passa na mesma cidade, inclusive o 4, que é mais zoado, tem uns rumores aí de que tá vindo um Saints Row 5. Que eles vão arrumar alguma cagada ali pra trazer o pessoal pra fora da Matrix do jogo. Então vai ser também. Vai ser bem maneiro, né? Salve, Marcelo. Tudo bom, cara? Salve, Marcelão. Vou dar uma pesquisada depois, ô Greco. Vou ficar por dentro do que você tá falando aí. Pô, Greco, eu não entendi, cara. Eu cheguei a jogar o South Park. O sistema de batalha é parecido mesmo. Mas, vamos dizer que é um Saints Row misturado com South Park. Agora eu já saquei. Entendi. Lembra bastante um joguinho que era japonês também, mano, que era de Play 2. Você tinha os personagens pra jogar. Era por round de ataque também, cada um atacava de uma vez, mas eu já nem lembro o nome. Isso aí é bem antigo, hein? Ih, caralho, travou aqui? Deu uma travada na live deles mesmo, hein? Foi na live deles mesmo. So yeah, you saw that the crawfish over there. Her name's Nancy. I don't want to talk too much about Nancy because we will absolutely be showing more of Nancy. E esse lobster aí? Yes, that involves Ichiban basically making friends with the crawfish. Você não viu ali a lagostinha lá? Eu tava no tab. Você perdeu a lagostinha no jogo. Não gosto de lagosta. Tava andando e tava viva. Se vem do mar, eu não gosto. The nonsense side of things, not to mention all the jobs and special attacks that we're now kind of seeing that the musician, for instance, having a move called album drop, where he literally drops an album on a guy. So. Now, the other thing that is huge in Yakuza games is all the different sort of mini games and activities. We've seen some of these teased. This has kart racing, is that right? Dragon Kart dos minigames que tem no jogo, que o Yakuza é famoso pelos minigames. It's very popular in Japan where you get in those little go-karts and run around the town, but of course we had to bring our Yakuza twist to that with rocket launchers and satellites and all that kind of nonsense and machine guns. So that's very much a minigame you can play. I think later in this footage we're going to show a little bit of Can Quest. You can hop on a rickshaw and start collecting cans for a little bit of side income, and that's hilarious. And here we are. Esse tiozinho da direita aí é quem que tá falando? Produtor do jogo? Ele é da série. E o cara da esquerda é da IGN, apresentador. Oi, essa bicicletinha? É um minigame de corrida. Tem que passar em cima dos cones e destruir, isso mesmo?
games we've gotten used to. I mean, we've run hostess clubs, we've done os updates. Ali é o Mario Kart do lixão. Tem coletando os lixos do chão, ó. Sub-story happening, and it's just as intricate as real estate. Bom, tem uma pegada green, né, mano? And taking that from a literally failing Cara, company eu só consigo ver Saints Row. É uns minigames igual Saints Row. Recruit É o Saints Row dentro. properties and É aquilo que basicamente todo mundo faz no GTA, que é ficar zoando e causando, é o que esses jogos trazem, né? A própria história, causar e zoar. É o que diverte de verdade. That's exactly what I wanted to hear. I mean, the thing about this series that I love is that you wind up latching on to the thing that was you least expected. You know, there'll be some little mini game that you're like, that sounds weird. Who would be into that? And then, you know, you find yourself sinking 11 hours into it, and you're like, oops. Yeah. Can you? Is there going to be any dating? We've seen that kind of got dabbled in Judgment. Yeah, if you're familiar with the, I guess the Persona series, where you can level your kind of personality up a bit. If you raise certain levels of O cara pegou 170 de 50 e só ganhou nota B. É hardcore. Nossa. Eles estão falando que tem um sistema de encontros, né? Você sai com o pessoal do jogo, aumentar seu sistema de carisma. Sega property. Obviously, that's kind of the when people think like the turn-based JRPG that Sega makes, that's the big one, and now Yakuza's kind of dipping their toe into that. Have the teams like interacted at all, given each other notes on that kind of thing, or? That's a great question. They're in the same building. I couldn't tell you, but I think there's definitely some learnings happening, and I think it's just a cool kind of marriage of ideas that's certainly you're seeing not only in Persona but also like a Dragon. Ah, tipo Fatality que tem aí, ó. It's interesting to see these sort of parallels. They're both games where you go exploring, in Japan and making friends and fighting stuff. And in this case, it seems like it's definitely dabbling in that JRPG territory, but it's still squarely, Yakuza stuff. Can you talk about tirei pouco das profissões também, né? It's weird because it doesn't look turn-based. I guess the sort of the spacing seems really dynamic and trazer mais pra realidade. Action RPG-ish. Definitely, it's super snappy. Engraçado, acho que não é qualquer jogo que você consegue bater com uma bolsa e com um violão, né? You can throw and automate as anyone that you want to automate, so you can make it incredibly snappy that way. But also, there's this very dynamic kind of live action kind of feel happening where the characters are just kind of, they're dancing around each other a little bit. And so, like, if a character is between you and or if a bike is between you and a character, your character will automatically pick up that bike, weave it into his attack. And so, like, that happens, and then another character, you leveled up your Então, falando aí que, por exemplo, o cenário ele faz parte do jogo, né? Então, você entra no combate, você dá um ataque, tem, por exemplo, uma bicicleta entre você e o cara que vai atacar, o seu personagem automaticamente vai incorporar a bicicleta no ataque dele. Caramba, olha. Então, vai ser bem dinâmico o sistema de batalha. Vai ter bastante variedade também, então de ataque, dependendo do que tiver no cenário ali na hora. You can tailor that to be as slow or as fast as you want. Well, that is awesome. This was, of course, got a big, huge announcement reveal thing at there was the Xbox Series X presentation, direct, state of Xbox, whatever the hell we're calling it. There's too many of these things. Right. And everyone's dying to know about next gen. Can you say anything about what people can expect from Yakuza Like a Dragon on the Series X compared to sort of Tá perguntando o que pode esperar no Xbox Series X do Yakuza Like a Dragon. Feature. And outside of that, there's like, we're still figuring that out a little bit, but for the most part, we're ready to support next gen on this, which is going to be pretty cool. Okay, so when Ele não falou não falou nada, pra verdade, só falou que pode esperar o Yakuza pra próxima geração. We'll be there day one on Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4, Windows 10, and Steam. Aí, ó, vai lançar pra Play 4, Xbox One, Play 5 e Xbox Series X no dia de lançamento e Steam. Anyway, thanks for coming by. This has been great. I'm dying to know more. E lógico, os melhores gráficos você vai encontrar na Steam com PC, né? My pleasure, Max. Thank you. Né? Now we're up to speed on Like a Dragon. It's time for another quick break, but don't worry, it won't vai pro drag intervalo de on. novo. Intervalozinho deles. Stick around for another round of exclusive new game trailers,
the latest on Borderlands 3 DLC and more as IGN Expo Day 1 continues. Será que mais que a gente vai trazer, que a IGN vai trazer pra gente no... Hoje, ó, já tem aí, ó, Metal Hellsinger Titanfall 2. Não, esse é Esse é o quê? speedrun. Ah, speedrun. IGN Summer of Gaming is brought to you by Fuser. Who'll be partying with us. Quer falar, ué? IGN Titanfall Summer of Gaming cadê? em português PTBR é trazido pra você pela TSG. Se inscreve no nosso canal. É isso, né? Esperar agora o que eles vão trazer de bom. Eles falaram um pouco no começo também do joguinho do dinossauro lá, né? Survivor do dinossauro, que é uma coisa nova, inusitada até o momento, né? Isso, parece que Survival com contra dinossauro. Meu irmão falou que estavam falando sobre um Kid Icarus, e aí ele falou, você tá atrasado, começa a sua live. Deixa eu ver no Twitter o que estão falando sobre isso. É porque o horário previsto era daqui 15 minutos começar essa live. Parece que Não, teve agora. um trailer de lançamento do Last of Us Part 2 também. Mais um trailer do Last of Us Part 2. Que eu não aguento mais falar do Last of Us Part 2 porque só tem notícias do Last of Us Part 2. Last of Us Part 2. Daqui a pouco, de tanto que eles mostram do Last of Us, você não vai precisar nem comprar o jogo, você vai conseguir assistir tudo já. É basicamente isso. Mentira, os caras não estão mostrando nada. Gameplay mesmo teve pouco, né? De vídeo, mostrando gameplay. The Last of Us já foi liberado para algumas pessoas jogarem, né? Ou ainda não? Já o BRKS Edu hoje tweetou que zerou o jogo. O pessoal Caramba. jogando, falou que tá muito bom. Ó, tendo aqui no Twitter, novidades que tivemos que a gente não pegou em live, hein? Alex Kidd, deixa eu voltar o Alex Kidd. Muito bom, temos Metal Hellsinger, muito legal, Yakuza Like a Dragon, show, e pelo que eu vi foi isso que a gente perdeu. Qual o nome do joguinho do dinossauro? Second Distinction. Você que tá chegando agora na nossa live, a gente tá no comercial da IGN, falando bobeira pra você não sair da nossa live. Temos agora 2 pessoas assistindo, muito obrigado, uma talvez seja eu. Eu talvez seja eu. Ó, temos 3 agora. This is IGN voltou, Summer of hein? Gaming, and we are still in the midst of Voltamos. IGN Expo 1. Don't forget, all Summer of Gaming long, IGN is asking you to give to the Bail Project Fund and World Health Organization by clicking the donation links in the description of this video or heading on over Estão to pedindo aí a ajuda para a donate.ign.com. caridade lá. The Bail Project is a nonprofit Então that você pays pode ir bail na for página da people in IGN e need, fazer uma reuniting doação se families você and quiser ajudar. restoring the presumption of innocence. Meanwhile, the World Health Organization's COVID-19 Response Fund is dedicated to studying, tracking, and combating the coronavirus pandemic. All of this is all very well and good, but even better, by donating, you'll have a chance to win codes for games like Resident Evil 3 and swag Pessoal, from se você companies doar like lá para Bethesda. ajudar o And combate ao for even more coronavírus Summer of ou Gaming goodness, download the TikTok app, como follow fala o outro, IGN, and check out the Summer of Gaming hashtag, where you can watch along with live O events. The Bail Project. Tô mandando o link pra vocês aqui, ó. Summer of Gaming reactions and Summer of Gaming E plays. fazendo a doação Summer pela of IGN, Gaming vocês so many concorrem times. a keys de Summer jogos of pela Gaming. IGN. But we're only just now getting started, and we've got a lot to cover. So let's check out some more new trailers for incredible upcoming games. Olha só, Rapid vamos os fire trailers. style. Judges, Vamos ao que interessa, né? show me the trailers. I have no idea what that's from. If you know, let us know in the chat. É, home office, hein, guys? A galera tá perdidaça. Olha lá, novidade, hein? É o joguinho do tubarão lá, será? Tubarão já lançou. Ah, vai que o cara lança mais coisa pra ele. Acho que eu Welcome vi to esse the nome já foi Western Pacific. anunciado. I'm Dr. Mariah Soto, and I'll be your eyes and ears on this expedition. Esse jogo I'm já foi joined today anunciado, é by um two jogo de colleagues. exploração um pouco estilo Subnáutica. And I'm Irina. First time on a live stream. Be gentle with her. Vamos ver o que tem pra nós. Beyond Blue, o nome do jogo. Oh, wow. Glad we didn't miss this. Uma pegada bem diferente, né? Me lembra bastante Subnáutica, só que mais realista, né? Não é num Why planeta are you so alienígena. focused on this pod and the baby?
I'm hoping to follow the baby for years, to learn Bom from que her com as she as learns escolas from à her family. distância, daqui a pouco a aula de biologia vai ser isso aí, né? Isso aí é Explorando o muito... fundo do mar. Nossa, mas é muito subnáutico. Feeling settled in the sun? Is everything tested out? Fabulous. The overhead speakers sound great. Glad I brought my tunes. Science is not magic. Cara, é aquele joguinho que você chega cansado do I like to trabalho, believe in a little magic. bota uma cervejinha e Irina, did you deita com os expect pés pra cima. volcanic activity here? Você não quer jogar aquele Valorant, aquele COD pra passar raiva, você joga isso aí, ó. É isso. Andre, who is messing with Famoso my jogo de whales? terça-noite. Ali, ó, dia 11/6/2020 para PC, Xbox One e PlayStation 4. Engraçado, Tá é um chegando. jogo É. na beira da nova geração que não vai sair para a próxima geração. Aí, ó, exclusivo. É. Colorado ain't easy. I've got one foot in the grave. Out here, every decision is life or death. Jesus, lay your forgiving hands on me. And sometimes the people with the biggest smiles have the coldest hearts. I've got one foot. The marshals are sworn to uphold order in Colorado Springs, but they're more like the patriarch's private army. The only orders they uphold are his. Got two hands. The Gippers claim they're God. Isso aí eu não conheço, não, hein? America, the shining city on the hill it once was. Me lembrou muito de Fallout. Fallout New Vegas com a cabeça na... But they kill anyone they think is a communist. And they think everyone is a communist. Then there's the 100 families. Começou com uma pegada velho oeste, agora com uma pegada de tecnologia. Eu acho And they também. do, but mostly just for themselves. Can you hear my plea? God brought me here. Now he wants me to leave. Every group has a plan for Colorado's future, even those Butcher and Dorseys. But it's up to you, Ranger. Whose side are you on? Aparentemente parece que vão ser 3 facções diferentes, é isso? Ah, tem várias ali que eles falaram. Wasteland 3 para Xbox One, PS4 e PC, mais um jogo que não vai estar saindo para nova geração. Estranho, né, cara? Nova geração tá aí já, os jogos estão saindo para essa ainda. Será que eles não chegam a lançar depois? Ah, sempre tem um remaster depois se o jogo fizer sucesso, mas... Pathfinder Kingmaker. Apareceu ali um console. Será que já tem no Talvez PC? ele já tenha pra PC. É, primeira vez do universo Pathfinder no console. Isso. Um RPGzinho gostoso. Ó, novo modo por turno. O que é muito bom pro console, né? Porque normalmente você não tem a mesma velocidade que no PC, com o mouse e teclado. Muito menos botão pra você usar. Me lembra um pouco do Dragon Age. Consegue construir um acampamento, ó. Chique. Adoro jogo que você pode construir acampamento, construir casa. Tipo, que não é o foco do jogo, mas você pode fazer, adoro isso. Ele pareceu um pouco, lembrou um pouco o New World que tá pra lançar, né? Com sistema de acampamento, sistema de RPG também. Cara, o New World tá uma bagunça, que eles estão mudando totalmente o jogo, ninguém sabe mais o que é e o que não é. Só esperar agora pra ver como que vai ser o New World quando lançar, né? Pathfinder com todas as expansões, vindo para Xbox One e PlayStation 4. Ó, Dia 18. Review. Yo. So, the demon world separated into turfs. Certo. And these turfs, yeah, they're filled with all kinds of nasties, alright. O mundo dos Que demônios jogo é é dividido esse, por várias tio? sessões, It's né? got their big, scary leader, too. E cada sessão tem seu próprio líder malvadão. Meu Deus do céu.
Um minuto, dá uma sumida aqui. Chance at the Demon King himself. Oh, rei demônio. I say it's time to kick his sorry butt out of here. Aparentemente temos mais um participante na live aqui agora. Opa! É Toby? Quis entrar pra ver, Ted, Toby, o que? Quis entrar pra ver os lançamentos Turf com a pra gente. Xbox Series X e One, pela Epic Games, Steam e Nintendo Switch. O jogo me lembrou um pouco o Paper Mario. Não sei porquê, mas lembrou. Hoje em dia muitos jogos estão voltando pra Steam, né? A EA mesmo tá lançando vários jogos pra Steam de novo. Sim, inclusive a EA Game Pass vai estar voltando pra Steam. E Olha, Steam que está eu não testando a Steam Cloud Play, provavelmente vai integrar a EA Pass. Eu esqueci o nome, acabei de falar. Você falou EA Game Pass. Acho que é isso. Joguinho de nave, que joguinho nós está vendo aí é o... Não sei. Ó, naves montadas por jogadores, né? Ultimamente tem saído bastante jogos de naves, mas tá sendo difícil emplacar bem, né? Tá sendo bem difícil, né, cara? Tem um que vai sair agora que a gente anunciou na TSG, na primeira TSG, eu acho. De nave, que parece que vai ser legal, mas eu não tô lembrando o nome. O nome também eu já não lembro. Coisa que o nome não é comigo. Ah, falando em nave também, ontem anunciaram que o Destiny 2 vai ter mais 3 DLCs, né? Isso é bom. Duel. Pra quem gosta de... Tá com 15% de desconto pra você que gostou do jogo. Usa o código IGN 2020. If you liked those dual Só é universe válido até dia spaceships, you can 16 de actually junho, download hein? a file to 3D print one by visiting the Dual Universe site at dualthegame.com. Aí, ó, tá And falando, right se now you você can get tem a impressora discount by 3D, using the promo você code pode ir no site dos IGN20. caras e In baixar other uma news, nave with pra AAA você imprimir em games 3D. like Mario Odyssey, Battle for Bikini Bottom Rehydrated, and Psychonauts 2 leading the charge, the 3D platforming renaissance seems to be upon us. And it doesn't look like it's stopping anytime soon. Brian got to chat with one of the designers of a game that could prove to be the next big indie platformer, Demon Turf. Olha só, Let's check it out. entrevista com o produtor do próximo jogo, que pode ser o novo grande plataformer. In 2017, retro platformer Slime Song captured our hearts and kicked our asses, and now Fabraz, the studio that gave us Slime Song, is back with something brand new, Demon Turf. From Fabraz, please welcome CEO Baby Rosafar and lead programmer Criadores do CEO e o lead programmer da desenvolvedora que fez o Demon Turf, o trailer que acabou de ser anunciado. A gente vai ver um pouco do gameplay do jogo. Basically, it kind of was something that was brewing in my head for a while, and I've always grown up with platformers, 2D platformers and 3D platformers, and we felt with Slime Song we really kind of did everything we wanted to do with the genre, but we weren't quite done with what comes with a platforming game, and so we started experimenting. Amanhã a gente tem mais live da IGN? Amanhã a gente tem a live da IGN que vai ser em conjunto com a do PlayStation 5. Que começa às 5 horas da tarde amanhã. E a gente vai estar ao vivo com vocês vendo as novidades do PlayStation 5. Amanhã promete ter bastante novidade, né? Amanhã promete muitas novidades. Inclusive tem rumores que a gente vai ver o visual do PlayStation 5. Foi uma baita de uma novidade. Será que vai ser aquele modelo que a gente mostrou no último TSG? Olha, eu não tô com esperança de comprar um Play 5, mas se for aquele modelo, provavelmente eu não vou comprar porque tá bem, Eu acho muito difícil vir aquele modelo lá, muito diferente. Talvez seja parecido, mas deu uma escondida no V em cima. I mean, honestly, and I think Ben can back me up on this, the weirdest thing about this project is how smooth it's been. Every time we tried out something new, it just kind of worked out pretty well. Yeah, I'd say, especially on the mechanical side, a lot Petscope é uma creepypasta feita no YouTube. Kind of could extend and bring to 3D, and it just felt like a natural extension. O cara fez como se fosse um jogo, mas na verdade ele que animou. Where we did like find challenges was more on the art style side of like
there's actually a lot of things that 3D makes a lot simpler that then combining 2D and 3D like this actually brings in whole new challenges of like spacing and trying to get, you know, a tap on how enemies are facing and that kind of thing that then Isso é bom, ó, muito bom. Então esse é o Demon Turf, um jogo de plataforma que mistura 2D com 3D. And this is because we are combining 2D art with 3D environments. I think that's kind of the thing that is very different about it and came with complications, but I think works out just how it looks, I think. Que amanhã o evento oficial do PS5 teve um anúncio oficial que vai ter uma duração de 2 horas. 2 horas, das 5 às 7. 2 horas de evento, hein? Kind of Paper Mario-ish aesthetic where you have this 2D character that's kind of flipping on different planes or like going through Paper Mario, sort of simplistic animation, but it's still very And so, tell me about traversal in this game, because this character is doing a kind of incredible sort of array of different moves here, more so than I would say. You know, there's been a sort of a renaissance of kind of N64-inspired 3D platformers in the last few years. This character seems to have like a pretty insane moveset. I saw like a jogabilidade do jogo parece ser bem legal, né? We're now sort of diferente. Like, I don't know, like underwater não sei jetting se through this tunnel. Que jogaria. How did that come together? Mas parece it exploded. I mean, honestly, we kind of started working from the basics, you know. Eu realmente não gosto muito de plataforma. Okay, let's add some more dynamic jumps, triple jumps, triangle jumps, super jumps, which are basically combinatorial ones that you can do with your other demon forms, which are the double jump demon form and the spin demon form, which allows you to traverse over a certain distance and then slowly fall. But then if you jump out of that, you create a super jump. And so that kind of just like it build up from each other in a really crazy way. And what we did for progression is that we decided some of these things we're going to lock out, and you unlock them throughout the game. And these are what we call the turf abilities. Basically, each turf brings a new one. Então você tem os turfs, que são meio que habilidades, e você vai destravando elas pelo jogo. Então tem áreas que você não vai conseguir acessar desde o começo. Becoming a wheel, and then you just go at it. The third ability is a glide, which is essentially a crow demon that you can turn into, and then the fourth one is the craziest one that honestly we spend a lot of time on because é meio que tipo Mario, né? Você consegue pegar a roupa diferente, né? É tipo Mega Man, você batalha com o boss e depois pega o poder dele. Isso é verdade. É bem Mario mesmo. Paper Mario total. É Paper Mario com Mario 64. Uma mistura de Mario com Mario. E quem me conhece sabe a minha opinião sobre a Nintendo, né? Tomara que seja melhor. Yeah, so I mean, like we were trying to find our own ways to sort of put our spin on the genre, and for the combat we want to try something different from like the typical health bar and getting them down to 0 health approach. So we tried to go for something very like momentum driven and physicsy, where it's one hit kills for anything with like spikes or pushing enemies off ledges, but you just have this like different size of hands and punch combos you can send out that it's all about sort of pushing enemies around. It's like a tug of war of trying to get them into the right position to then knock them off the stage or into a hazard. And so then o sistema que eles foram aqui pro jogo é um pouco diferente dos comuns. A maioria das coisas são one hit kill, e as suas habilidades na verdade são empurrar os inimigos ou puxar eles, e tem algumas habilidades para você mexer com a localização dos inimigos e levar eles pro perigo que vai matar eles, não é necessariamente você que vai matar eles. Goals, or are there like set parameters for what they need to do in a specific level? It's a bit of a combination. So basically, you've got hubs which you can freely explore, and there's NPCs, there's side quests, there's shops that you can spend collectibles on, and levels do have collectibles. But I wouldn't say that this game is necessarily a collectathon at its heart, because the levels are a start to finish line scenario. Vai ter hubs que você pode andar por aí, vai ter os NPCs, vai ter os colecionáveis, mas os levels em si é bem linear. Right? So the Demon King currently rules over all turfs, and you first have to convince all the gangs of each turf to join your cause você não vai to ter, take on the big honcho. Por exemplo, o Mario 64 tem vários jeitos de completar um nível. Basically a game world, and you go through all the levels. That's your first visit. But then once you've done them all and you've beaten the turf leader, you can revisit these levels, and they're completely remixed at that point. E depois que você coleta o turf de cada sessão, você pode voltar nessa sessão e ela vai estar diferente. Like our big twist that we throw in there, where essentially
it's like New Game Plus, but you unlock it already right at the beginning, and it's far more than just a regular remix, but it's essentially a new level. Também que dependendo do poder que você conseguir pegar, On top of that, then o seu mapa vai ser totalmente diferente. On top of that, there's also, that's when we introduce the turf abilities, so that you start re-exploring these levels with this new mechanic that lets you engage with sort of new parts you wouldn't have dealt with previously. And also it's kind of freeform, so that you have levels, but also you can do them whatever order you want, so that you have to get through a set number to fight the boss, but then also you can do whichever order and sequence you want to. Legal, você não precisa fazer nada na sequência, você só precisa completar um certo nível de níveis para liberar o boss. In general have a sort of like long history of mostly kind of like happy, optimistic protagonists. You know, like they're always like a big, like even like literally Mario is just constantly cheering and saying Yahoo, Wahoo and stuff like that. Your character looks like she doesn't really want to be hanging out with anybody. She's pretty much like, oh, she looks like me when I went on vacation with my family in high school, where I was like, I don't want to be here. Tell me about the protagonist. Yeah, so her name's Beebs, and she's a very young demon. She's 1,000 years old, which is basically nothing in the demon world. Not even reached her teens with that. And she has a ton of attitude, and you definitely picked up on that. The thing is about her, though, that she's kind of, rough shell, but soft inside. She's kind of a softie. Só falar um pouco do personagem. Because she does all of this. Her entire goal, basically, is to just finally have people take her more serious. Because whenever she says that she wants to do something, Eu não consegui entender direito a parte da idade. Ela é velha, mas é but she nova wants to prove that, hey, if I say I can take over these gangs, e ela é forte por fora, mas é amorzinho. Please don't let me be alone all the time, because she's actually essentially an orphan. She has no parents of any kind. And so that's kind of the narrative that drives her. But on the exterior, without a doubt, she's all about, attitude. I like that because it's not just like tude. It's like specifically like it's definitely that's exactly it. Se você chegou agora na stream, só voltando a dizer que a gente está restreamando a IGN com os lançamentos que vai ter nesse ano, já que não teve E3. Muitas empresas estão fazendo lives próprias e a IGN está fazendo um evento grande com elas. A gente está vendo agora o jogo Demon Turf da Fabras. É um dos lançamentos exclusivos da IGN que não estão sendo anunciados. And unlike, what I really like is that unlike a lot of other games where, you don't see the boss until you actually face them, and then you just deal with them and you never see them again, these are real entities. These are characters that stick around. So they hang around in their hub, and you talk to them and they're like, yeah, you can't fight me until you convince my gang that it's even worth it. And then you fight them, and afterward they actually address you as the boss, begrudgingly, of course. So it's kind of like a big part of also the feel of the world. No, I love it. O jogo tá vindo para Xbox Series X, Xbox One, e eles passaram rápido no Any idea like around like sort of a Deixa eu release ver ali no date or replay. anything when we can play it? I want to play it. That's basically what I'm asking you. I just want to play this game immediately. Well, so we were still working on it. So that footage is still technically alpha footage. We don't have a solid release date yet. Epic Games I can give you end of this year, beginning of next year. Lançamento previsto para o final desse ano e começo do ano que vem. PC, so Steam and Epic Games Store. We can confirm Nintendo Switch. Tô esperando muito pra esse jogo, não. Release on an Xbox platform. All right. That's awesome. Thanks, guys. Mais um We look joguinho. forward to hearing more about Demon Turf in the future. Legal. Olha, o sistema de empurrar os inimigos, né? Para os perigos do mundo, matar eles, não você. Vamos ver o que a IGN vai trazer pra gente agora. Se não for mais um comercial, né? Que pelo amor de Deus. Brian got to show off Demon Turf, but I have a commercial break because sometimes work Mais um assignments comercial, aren't fair, guys. but we do need to pay the bills for a minute. Mas a Stick gente vai around continuar for the aqui scoop on a com bunch more new vocês. games afterwards, plus tomorrow's Expo number 2 and Sony's much anticipated State of Play, all about the PlayStation 5. Isso aí, ó, So amanhã check tem back a wherever you State stream of or Play on da IGN Sony, One que a gente também vai acompanhar ao Samsung vivo com TV vocês Plus. aqui. We'll be right back. E amanhã promete ter muita coisa legal. IGN Summer of Gaming is Amanhã é garantido, bastante coisa nova, hein? partying with us all summer long. Amanhã tem muitas coisas pra saber. Tomara que saia o novo PS5 já, a imagem dele. Jogos
Da hora da manhã. O que você está esperando amanhã? Eu? Tô esperando o PS5 mesmo, hein? PS5. Eu tô esperando ó, ver o PS5. jogos que eu espero muito e eu tenho certeza que um deles eu tenho certeza que vai ter em algum evento, que é o Cyberpunk 2077, que vai ter o Night City Wire no dia 25 de junho, que vai trazer mais novidades do jogo, mas eu espero ver alguma coisa dele antes, pelo menos um trailerzinho pra lembrar dele. Cyberpunk tem que ter alguma A IGN tá coisa. colocando aí toda hora o Johnny Silverhand, então provavelmente eles vão falar alguma coisa em um dos 3 dias de evento. Além disso, o que eu quero ver? Saints Row novo. Tem rumores, não sei, não estou muito esperançoso. O Cory Barlog, do diretor de criação da Santa Monica Studios, que foi diretor de criação do God of War novo, andou com uns tweets meio estranhos, então talvez amanhã a gente veja alguma coisa relacionada ou a Santa Monica Studios ou até um novo God of War. Não sei. Quem tweetou hoje também foi o o escritor de história do Dead Space. Falou, ele tweetou literalmente assim: tô trabalhando num jogo novo e nada a ver com isso, assista a live do PS5 amanhã, vocês vão gostar. Ele vai trazer uma coisa pra gente, com certeza. Alguma coisa tem que vir então por aí. Me diz que quem tem de Play 4, de Play 5 aí que pode vir. Mas pode ter. O que ele tá esperando de Play 5? Nada. É isso. Acho que é isso mesmo. E na sexta-feira que não vamos fazer live, mas vai ter o evento da Ubisoft, a Ubisoft Forward. Welcome back to IGN Expo 1, a part of the Summer of Gaming. Don't forget, all summer of gaming long, IGN is asking you to give to the World Health Organization and Bail Project charities. Bom, eles Be estão sure to falando click the do Bail donation links in the Project, description of your video player or go to e do World Health donate.ign.com for more Organization information on how contra o and where to coronavírus. donate. Let's Se get você back quiser into ajudar, it. ajuda a IGN, vai lá pro canal deles. Observer is a cyberpunk horror E game você whose first release back concorre in à chave dos 2017 jogos and now por is ele. A getting gente não vai nada com augmented, isso. Se você upgraded, ganhar, and será pra eles. enhanced with a new coat of paint thanks to a next-gen release. The fine folks over at Bloober Team are about to give us a sneak peek at Observer System Redux, and you know what? I'm going to be nice and let you look at it too. Olá, a gente vai ver agora sobre o Observer System Redux. Você já viu o Observer? Nunca vi Observer. Então, se liga nesse. Você já ouviu Observer? Já é um jogo cyberpunk bem legal. Hi everyone, I'm Tomasz Bunkowski from the System Redux dev team. Today we'd like to show you an extensive gameplay demo, including the first glimpses of brand new story content. Olha só. But first, let's take a look at how we use the next-gen power to deliver an even more immersive vision of year 2084. É um novo jogo. For Observer System Redux, we've rebuilt and upgraded the visuals in practically every aspect. The game uses now improved assets, including 4K textures, new high-quality animations and models. Com esse sistema, né? Sistema Redux. Original e com sistema Redux. Não, o System Redux acho que é o nome do jogo. É o nome do remaster? With the support of HDR and ray tracing, and thanks to such effects as volumetric light or global illumination. Ray Tracing tá vindo aí pra revolucionar o mundo dos jogos, hein? E parece que a Nvidia vai... Ah, você me falou isso, que a Nvidia parece que vai liberar até pra placa que não é RTX. Aparentemente eles vão trazer o Ray Tracing para um software agora, que basicamente ele é um software dentro da placa de vídeo que só é permitida para as RTX, mas tudo indica que eles vão começar a trazer o Ray Tracing agora para todas as placas de vídeo por meio de software. Muito bom. Tomara que seja, né? Porque bastante jogo hoje já tá trazendo toda a tecnologia do Ray Tracing, então se não tiver e pra você pagar no precinho dessa RTX que tá hoje em dia, não é qualquer coisa não. Olha, a gente vai ter um gameplay agora, hein? You play as Dan,
a detective of the future able to hack into the minds of others in search for clues and evidence. During questioning. Emergency extraction procedure successful. Right now, you're on the trail of the serial killer, but the victim just died before you could finish your neural interrogation. To find your next lead, you must search the room the old-fashioned way. Synchrosine injected. Strain level decreased. Well, well. You must be Helen. What else have we O had? ambiente, a qualidade tá muito boa, hein? Tá muito legal. Jesus. Pra quem tá esperando Cyberpunk 2077 e curte um joguinho de terror, é um prato cheio. This Tá aí, o cultural prato cheio affection já. marks the beginning of one of the new storylines added to the system Redux. Her Fearful Symmetry, as this side case is called, tells a psychotic love story explored through the lens of the game's dystopian and transhumanist themes. Right now, however, Dan must find Helena. Tá muito bonito o jogo. My timing is really off today. Poor Helena. Lazarski, 656210. We have a third victim. Time of death, about an hour ago. Tá uma qualidade enorme o jogo, olha isso. Multiple puncture wounds, a few inches deep. Your detective work is enhanced with two scanners. Helena Novak, wife of the previous victim. Amin Novak. EM Visions lets you analyze electronic devices, while Biovision helps you pick up any organic traces and clues. The neural implants untouched. Warning. Attempting a necroneural connection is in direct violation of the Postmortem Observation Act of 2061. Authorization denied. Emergency override. Open maintenance panel. Warning. Brainwave activity sensor offline. Emergency extraction procedure offline. This better be worth it. Esse maluco se conectou na mina. E era Let's proibido, né? fast Deu forward override for the na sake lei. of this presentation. After the risky hacking of Helena's dead mind, Dan is closer to finding the killer, but starts to experience hallucinations. Só eu que tô com a cabeça bugada assim mesmo. Only when hacking somebody's mind, begin to slip into the physical world, blurring the line between what's real and virtual, which is another of the important issues discussed in the story. Cara, parece que tá bem interessante o jogo. É que eu sou meio cagão pra jogar jogo de terror. Eu também, mas eu tô achando a qualidade do jogo surreal. Tá bem da hora. Isso que tá vindo de uma transmissão, né? Você imagina o jogo ao vivo, 4K, né? Sim. É, tem que ver aonde que eles rodaram isso aí também, né? É. Tá porra. Eita prega.
Olha isso, mano. Caralho. Dance has got a distress message from an unknown sender. If you follow this lead, it will start another of the new quests. Error signal. These new cases are all designed to explore thought-provoking themes of a future that soon might become our present. But there are more than that. We're designing a full package along with new puzzles, game mechanics, and mind-bending dream-eater segments. With the code from the club, Dan can push forward after the killer. É louco, você vê um lugar indo com sangue no chão, a primeira coisa que você faz é ir. Lógico que não, a primeira coisa que você faz é sair correndo pro outro lado. Ó, tem pombo, bora. Os pombos não saem voando. Tá errado. It is here. Nossa, tô sentindo que a qualquer momento ela vai tomar um sustão aqui, mano. Já encosta a cadeira em algum lugar pra não cair da cadeira. É. Ó lá. Pomba do caralho. Fala assim do flango. Pastel. Eita, que aquilo ali, mano. Pastel de rodoviária, é isso aí. Triste realidade. Pra que abrir devagar assim, né? Pra que abrir? Sai correndo. Olha. O Coringa pegou ele. This concludes today's presentation, but stay tuned for future reviews of all the upgrades and new content we're working on. Show de bola. Observer System Redux comes to PlayStation 5 and Xbox Series X later this year. Aí, Play 5, Xbox Thanks for Series. watching. Olha. Então chega pro X. Mas o Observer só não me engano saiu pra to see the PC. Observer trailer again in beautiful, stunning, magnanimous. Então, ele apareceu um sinalzinho ali que ele tá sendo... You can have it as a treat. And for even more summer gaming goodness, download the Como TikTok fala? app, Que ele vai ser modificado para rodar no Xbox Series X. where you can watch along with live events and submit your own summer of gaming moments, reactions, and plays. While we're still on the subject of Observer, here's something that I've observed. Segues are very hard to write. That's right, I'm talking about Borderlands 3, everyone's favorite cel-shaded open-world looter shooter. Gearbox has done a great job supporting the game with the best story-driven DLCs, and they've got another one in the works. Our very own Mark Medina talked with the developer about Bounty of Blood. Let's see what he found E out. agora então a nova DLC do Borderlands 3. Borderlands que inclusive esses dias estão de graça na Epic Game Store, o Borderlands 1 e o Pre-Sequel. Ou 2 e o Pre-Sequel. Era o 2 e o Persico. E lembrando, se você não é inscrito no TSG News, se inscrever, porque toda semana tem um joguinho grátis que a gente fala lá. E traz todas as notícias de jogos pra vocês toda sexta-feira às 4 horas da tarde. Hey, how you doing? Thanks for having me. Let's just jump right in. Why is this the DLC to check out if somebody missed the first two? Well, Bounty of Blood offers so much in the way of new gameplay objects and Você chegou a jogar Borderlands? Eu joguei muito Borderlands 2, mas o 3 eu não cheguei a pegar não. Mas é muito bom, Borderlands, eu gosto bastante. É que realmente não... Não sei, não tô muito na vibe esses tempos do Borderlands. But there's a lot to offer, from answering the sheriff's bounty to take on the Devil Riders, which are Borderlands 3 já tem quanto tempo que lançou? Ah, tem ano aí, hein? Deixa eu ver. Vamos ver aqui de 2019, 13 de setembro de 2019. Faz um ano. Vai fazer um ano já. Faltam uns 3 meses ainda. You are just starting the game for the first time. How exactly is that going to work? It's pretty wonderful. So if you are not as far into Borderlands 3, the campaign, to be able to access Sanctuary, the ship, and be able to actually travel to different planets, we have a new feature that allows you to start a character right at that point in the story.
story, so you don't have to worry about how much you've completed so far. Ah, olha só, se você não avançou o suficiente na história do Borderlands 3, para chegar numa área que você pode viajar para outros planetas, que seria um pré-requisito para começar essa missão, você vai ter agora a opção de criar um personagem já nesse ponto da história principal. E aí já começar com a DLC. Isso é bom, da hora isso. Yeah, Gehenna, again, it's a brutal frontier planet. It was once this company's, long gone company's testing ground for new types of weapons and biological experiments. And this whole planet is now overrun by these genetically modified beasts and their keepers. And the Devil Rider gang has learned how to tame them. So throughout the game, you're going to see these Devil Riders like riding these experimental creatures, but also while you're on the frontier, the player has a brand new vehicle called the Jet Beast, which is kind of like half jet bike, half creature, and with some mounted weapons. Pouco apelão essa nave, né? So you have dual machine guns, but pouquinho apelona. Forte pra você ver. Hijack some enemy jet beasts, you can get a new weapon like a cannon shooter. That's exactly what it's called. Cannon shooter. Like it's a cannon mount. Olha isso, nossa, que apelona. Yeah, exactly. That is the technical ship name of but there's also a mortar launcher you can find for the jet beast. But the frontier is an amazing, like, it would probably remind you of a typical western frontier. É bem isso aí, eles estão falando que esse mapa novo vai te lembrar bem o Velho Oeste. E nesse mapa novo, pelo que eu entendi, a gangue de lá são os mutantes grandão que dominaram os animais locais. Então eles usam os animais também como arma e como aliados. Inclusive você vai ter um carro que é metade carro, metade animal para você usar. Que era aquela nave ali? Então, pelo que eu entendi, era, mas não parecia. Eu não consegui achar a parte animal ali, não. How much does a DLC like this, when you think about bounties, how much does it offer to be able to sprinkle in like weekly or maybe even daily challenges where it's like, hey, we need you guys to gather a team and you know, here's the bounty and like go get this person. There's already a lot of that in Borderlands 3. Does this DLC just add to that? Well, this is more of a traditional campaign DLC where everything is already packaged into it, as opposed to like that our live team works really hard and does an amazing job with. Like, você chegou a ver o Borderlands 3? Eu assisti bastante gameplay dele, mas nunca cheguei a jogar não. Caramba, nunca cheguei a jogar nenhum da série Borderlands. O 2 eu já achava bem galhofa, o 3 parece que os vilões são meio que influencer. E aí eles vão fazer merda e faz stories assim, galera, tô aqui matando uma galera, não sei o que. E é bem isso. Parece ser um bom jogo. Parece ser um bom jogo. Nossa, o cara tem 30 armas diferentes, pode carregar 30 armas diferentes. So we have the frontier planet, the blast part of the planet, which is called the blast plains, and then we have the town. Nossa, não tem uma arma que não seja pelona. Overrun by the Devil Riders, and that's why the sheriff has issued the bounty. Ele tá tirando em anão, mano, tem só meia vida. And things for the town, it changes the town in some way. So this theater challenge, you can find these lost film reels. Tá bem legal, o gráfico tá maneiro, bem estilo Borderlands mesmo. Nenhuma novidade muito grande, não é só uma DLC. Não, só DLC, a diferença mesmo. Ó, parece Titanfall agora. So I think everybody's gonna want to know loot. So obviously westerns. Titanfall, ó, Titanfall no Borderlands. Rifles, we got cool pistols, all this. Like, what can we expect from this like new Western themed DLC? Oh yeah, so you're gonna Eles vão get falar um pouco sobre o loot de estilo Velho Oeste, que por causa da temática. Guns, as you would expect from any sort of DLC drop from Gearbox and Borderlands. But yeah, we do have pistols. You can't have a Western without pistols, but not all the new loot that you find will be pistols. We have they're not all sharpshooters. Yeah, that's right. We have something called a bubble blaster that you may find if you do a certain side mission that has high damage soap bubbles. So we go crazy and weird with some of the new things you find, but we also have
particular Torg weapon that features gyro jets that leave sticky bombs on enemies as it passes through them. Why not? Why not? I'm a big, I'm a big fan of collecting skins, and so I would assume that this DLC is going to come with all sorts of fun cowboy themed skins. I would hope. You can expect to have a very Bounty of Blood themed skin pack for. Eles estão falando que vai ter skins também na temática Velho Oeste. So what is like the one thing that you're most excited for people to see without spoiling anything? What is like the one thing that you're like? Eu vou falar qual é a melhor coisa que ele acha sobre a DLC. Wait for people to see. That's like saying pick one of your 5 children and tell me why they're the best. Well, we've talked about the town. That's cool. Rose and Juno are our allies, the brand new characters that anchor our DLC. Juno is a rough and tumble brawler with a checkered past, and Rose is our guide and an ally. So I'm excited about them. Town changes are great. Jet Beast, new vehicle, also incredibly fun. Falando da Jet Beast, aquele veículo. Tá falando sobre as novas companions que vai ter. Objects that are a little bit of a Metroidvania ingredient into what we're doing. Isso aí agora no vídeo era pra ser um boss, né? Aparentemente. Mas ó, derreteu a armadura completa, hein? Mas ele com um tiro tirou metade da vida? Character that's vocal only, we'll never see him, but he comments on the events, bastante loot, hein? Context to objectives. So we actually have a narrator character that is following us, telling us about the story as we're playing it. So that's really cool. But I'm a gameplay person at heart, so I'm a Nintendo head. Honestly, I grew up playing a bunch of Mario and Zelda, and I still do my kids, so. Gameplay is where a lot of my heart lies. So we have a Trader Weed, a Core Exploder, a Breezer, and a Telezapper. And we unlock these new gameplay objects as you play through the story. And so the Trader Weed, when you find it, it turns enemies to your side. A Core Exploder is a big rock type of plant made of core. And core is the element that everybody's excited about on this planet, trying to mine the core. But Core Exploder, you melee it, and it shotguns out high damage shrapnel. So, and then a Breezer is kind of like a jump pad. It helps you soar into the air. Todos esses negocinhos verdes que eles estão mostrando aí são elementos que tem durante a DLC e você vai desbloqueando eles. E eles estão poderes especiais, então eles te lançam de um lugar pro outro, ou eles dão um soco neles e eles podem pra frente. Kind of throwing a little bit of a Metroidvania gameplay element into our story. Matt, that sounds like a lot. Sounds like a lot. I'm not gonna lie. So did I? It might be too much. That was the one thing, right? Yeah. That was it. Yeah. Matt, Bounty of Blood, Fistful of Redemption. It's coming out soon, right? It is coming out very soon. Everybody will be able to play Bounty of Blood on June 25th. Aí, ó. 26 de Not julho. soon enough, but we'll wait. Matt, thank you so much for joining us and telling us about the new DLC. Pertinho já. Pertinho, por 2 semanas. Coming up, IGN Summer of Gaming Expo continues with even more new games and reveals. You can follow us on TikTok, send us a yappa, donate, sound off in the comments below, make noise in the chat, whisper softly in our ears. I don't know. You know the drill. When we come back, we'll be exploring the Era só que Wayland, so faltava, stay tuned. meu. Nossa. Comercialzão. Seguinte. Mais um comercial. Vou sumir 2 palitos só pra esvaziar a bexiga. Vai lá, fica tranquilo, vai lá. Isso aí não é comercial não, hein? Ah, é sim. News, games, and more is IGN's live news show every day of the week that covers all the day's news about games, movies, comics, and of course more. This is our daily live show that takes a rotating cast of IGN talent going over all the latest news of the day while taking live questions and comments from chat. We're live every Monday through Friday at 4 p.m. Pacific, 7 p.m. Eastern, and you can find us on mixer.com/IGN, youtube.com/IGN, and twitch.tv/IGN. See you there. If you're not following IGN on social media, what are you waiting for? We're constantly updating our feeds to bring you the latest news,
gameplay, custom original content, the best user-generated videos and art, memes, and a whole lot more. Be part of the conversation throughout the year. Follow IGN on Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, and Snapchat. Everybody loves watching a speedrun of their favorite game. But what if you got the opportunity to peek into the minds of the developers while they watch their games getting completely wrecked? That's exactly what happens in every episode of Game Devs React to speedruns. You can do that. Oh my god! We invite you to ride along with the developers as they react to, question, and enjoy some of the most skilled players exploiting and speeding through a game it took years of their life to create. Join us every Saturday for a new episode. The next generation of video gaming is on the horizon, and IGN is here to bring you the latest PlayStation 5 and Xbox Series X news and analysis in our new weekly show, Next Gen Console Watch 2020. We'll bring on the experts to discuss and analyze all the latest developments around these new consoles. Continuamos no comercial sem nada de bom. O jogo com mais novidade que a gente tem até agora é o comercial. O comercial que mais tem novidade. Join us every Friday for a new episode. Não vê eles não, vê o TSG News, bem melhor. Olha lá, vamos ver o que tem agora. Welcome back to IGN Expo #1, part of IGN Summer of Gaming. Don't forget to give to the Bail Project and World Health Organization by clicking on the links in the descriptions below to help combat COVID-19 Ajudar and os caras lá, ajuda se você puder. Ganha um joguinho talvez. Sydney. As the sun sets and the day turns to night. O controle do Xbox vai ter uns botãozinhos atrás? Candlelight Não sei. flickering around me while I wistfully dream of a simpler time when classical party-based role-playing games were bountiful and aplenty. And then I remember the upcoming classical party-based role-playing game, The Waylanders, and all is right in the world. Huzzah! Forsooth! Esse cara não tem graça nenhuma, velho. So keep those donations coming, but also let's take a look at the Waylanders. Waylanders, The Waylanders is a classically inspired RPG that took its first steps on Kickstarter back in 2018 and has been steadily picking up steam ever since. I recently got to check out an alpha build of the game ahead of its early access. Mas jogo começou no Kickstarter. And yes, that means it is still very much a work in progress. Bugs are still being discovered and Isso é worked out, alpha in-engine ainda, cutscenes então. and conversations still lack animations or lip syncing, and plenty of items and abilities lack descriptions. But this early access version gives us a good look at what to expect from this ambitious and promising RPG. The Waylanders is a unique blend of historical fiction and mythic fantasy, set in the ancient real-world region of Brigantia, but overflowing with supernatural magic. Written by veterans of games like Telltale's The Walking Dead and Fallout New Vegas, its story revolves around what happens when some of that magic becomes corrupted, and how our choices in light of that ripple across history. Então é um jogo que vai mostrar fantasia com muita mágica e vai contar a história do que acontece quando um pouco dessa mágica se The early corrompe. access build is primarily focused on the first Celtic Age segment of the game. Combat, which mechanically feels like the most fleshed out aspect of the build at this stage, is a comfortable take on the classic active pause RPG formula. You've got a party made up of your archetypal warrior, tank, mage, or healer classes that evolve with new attacks, abilities, and Como todo RPG vão ter raças para escolher e classes, né? First and foremost is Vai the evoluindo Waylanders conforme você Foundations mechanic, which sobe allows de characters nível. to rally other party members into a tight group to perform unique class-based maneuvers against enemies. Vai ter um sistema de pausar o jogo e mandar o pessoal fazer uma ação no estilo Dragon Age. Which transforms them into an arcane siege tower. And Então, selecting aparentemente é um RPG que você controla mais de um personagem. Sim, você controla o grupo inteiro. The more members in a Caramba. party, the more damage it can deal or absorb before breaking, but pooling everyone into one big group drastically limits your options. Perhaps instead of channeling the entire party's energy into a magical golem that will stomp all over its foes, you can opt to put 3 of your 5 total party members into the Guardian Shield Dome to provide Nossa. cover as your 2 spellcasters Então você tem várias opções de approach para os inimigos. that seems ripe for endless customization and tinkering. Cara, ele conseguiu juntar os 5 personagens para virar um golem só.
which allows you to toggle back your party members' behavior to only take actions you command, or, for those of you who prefer a more casual experience, crank it up so that they'll basically take care of themselves when you want to focus on playing as one character instead of Então você pode jogar com um personagem só e deixar a inteligência artificial dos outros personagens no máximo, ou você pode deixar ela no mínimo e controlar todo mundo. Just as enjoyable for players who prefer a third-person perspective as those who want the classic isometric RPG experience. Então você vai ter a visão em terceira pessoa e a visão isométrica, que é a clássica. Gostei da sistemática de combate do jogo, mano. And while it's still a bit more cumbersome than a traditional third-person camera, it's still the best execution of the idea I've seen in a genre. O mapa tá bem legalzinho, né? O ruim é que não é meio que um mundo aberto, né? Você tem que seguir a linha, né? Sim, isso é bem Dragon Age nesse ponto também. Você entra na missão e a missão é meio mundo aberto. Because what I've seen of the world of the Waylanders so far has been beautiful. From villages surrounded by dense woods to mysterious islands crackling with mystical energy, every environmental pixel is designed to heighten the fantastical nature of Gato's take on ancient Galicia. It's a fascinating mix of old world historical influence and creative, colorful designs. Blue-skinned humanoid sorcerers with golden metallic eyes sit across the table from Greek adventurers and Celtic kings, while the quote-unquote monstrous Fomorian giants of Irish folklore are surprisingly endearing with their childlike excitement at seeing the surface world for the first time. Holy shit! Yes! The Waylanders looks to be an engaging take on the Celtic mythos, which rarely gets a spotlight in media as it is, and I'm intrigued to see where it ends up once it hits final release. Gato Studios is clearly invested in creating an experience alongside its community, and with a fresh take on RPG systems and its unique world, we'll gladly keep checking back throughout early access to see how it's shaping up. Show. Up next on Check Out This Game, we're giving you an early look at The Riftbreaker, a wild mix of an action RPG, an RTS-style base builder, and a tower defense game. Take a look at some exclusive gameplay from its fiery lava environment. Tower Defense. Exclusivo gameplay de uma área, hein? The Riftbreaker, da Exor Studios. Bom, Tower Defense. Só que você controla um personagem. Da hora. O cara atirando parece aquele joguinho dos aviões que você vai derrubando os outros aviãozinhos. Você consegue pegar umas armas que dá 3 tiros, dá 4 tiros. Pra matança, você faz um tapete de cor. E pelo que eu vi ali no mapa, você tem que defender vários pontos. Ih, morreu. Eita. São vários pontos e você tem que defender todos ao mesmo tempo. Nossa senhora. Nossa, olha quanto bicho. Você vai se teleportando e defendendo tudo. É muito interessante, viu? Me interessou. Legal mesmo o jogo. Riftbreaker. Like what you see? Then head on over to IGN.com or YouTube.com/IGN. Você vê ali que ele ainda não tem só o dinheiro, né? Também tem os minerais, só, provavelmente pra você construir. Sim, provavelmente você tem que sair e pegar os minerais e ir pra base de novo. Ó, tem um negócio de fazer. Os azuis são os que ele tem que defender. Será que os verdes é o que ele consegue conquistar? Um jogo que interessou, hein? Wait, you're still here? Well, it's time to GTFO. That's not me being rude or kicking you out. That's actually a video game name that I'm going to tell you about right now. GTFO is a survival horror first-person shooter that teaches you and 3 friends a valuable lesson about friendship as the 4 of you blast the crap out of a bunch of unthinkable horrors while exploring the depths of a creepy facility. Video games. Aren't they great? Vai ser um jogo de terror. Tem Unity, como a maioria dos jogos que a gente tem hoje em dia. Jogos Junho, 11 de junho. Amanhã também. Colocaram você no jogo.
Nossa. É verdade, 11 de junho é amanhã. Macabro o jogo, hein? Parece que é co-op? Sim, é você e mais 3 pessoas. Ah. Aparentemente ali no canto direito em cima mostra a porcentagem das armas, então provavelmente você deve ir gastando elas, né? Sim. Talvez seja a munição dela, por ser laser, não sei. É. Um jogo meio futurista. É, ele, cada tiro que ele dá desce uma porcentagem. Sim, no canto superior direito ali tem as informações do objetivo. Cara, sabe o que isso aí tá me lembrando muito? Left 4 Dead. É. É até 4 siglas, 4 letras. Igual na arte de produção da Left 4 Dead. Ah, mas Left 4 Dead não tem igual, mano. Então, há rumores aí que vai ser um novo. Tomara que saia. Left 4 Dead é um jogo sensacional. Ó o bichão. Eita! Esse é brabo, hein? Deve ser tipo Left 4 Dead, que tem os zumbis fracos, normais, e aí tem o Joker, o gordão lá, o zumbi. É, deve ter vários com habilidade diferente, mais difícil de matar, como se fossem uns mini-boss, né? Eita! Dá uma selada na porta pra segurar a galera. Tacou slime na porta. Agora vai ser a cena emblemática do bichão te matando. Ó, o bicho vindo, ó, o bicho vindo. Ah, cada um tem que ficar num ponto pra conseguir liberar a missão. Interessante. Aí. Que isso, o cara tomou uma linguada, é isso mesmo? O bicho tem uma linguada. É Left 4 Dead. Olha lá, bichão especial lá em cima. Tô sentindo as vibes de SCP também. Não conheço esse não, hein? SCP na verdade é um fórum que chama Secure, Content e Protect. Os caras fazem meio historinha de terror sobre. SCP seria uma organização que cuida de sobrenatural e alienígena e coisas dessas terras. É feito pela comunidade, assim, mas tem muita gente que curte pra caramba e tem muito jogo fan-made dele. E eu tô sentindo um pouco vibe disso. Achei muito repetitivo. É isso que eu ia falar, que eu achei bem monótono o jogo, mano. Assim, pelo gameplay não tô vendo muita dificuldade. Talvez agora a gente comece a ver um pouco, mas. Ah, é muito igual, é zumbi vindo, separado, não é igual Left 4 Dead, você consegue fazer um monte de coisa, tem bastante interação. Os inimigos são modo matar, matar e matar, não tem inteligência pra fazer nada. Beleza, ó, agora vai ser a cena emblemática. Vamos ver. Não teve nada. Cadê o bicho? Eita.
Nossa! Ali eu vi um pouco de dificuldade. Aparentemente apareceu um boss ali, hein? Get the fuck out. Ou dê a foda fora. Work together or die together. Porque todos precisam estar vivos pra prosseguir, como a gente viu no gameplay. 11 de junho na Steam, só pra PC então. Believe it or not, this is still just the first of 4 IGN Expos we put together as part of the IGN Summer of Gaming. Collect them all! And it's not over yet, so don't forget to check us out tomorrow for Expo number 2, plus another charity speedrun and Sony's State of Play conference, where I think they're going to talk about a small system called the PlayStation 5. Finally! That would be nice. And don't forget, all summer long, IGN is asking you to give to the World Health Organization and Bail Project charities. World Health Organization's COVID-19 response acho que tá acabando. studying, tracking, and combating the coronavirus pandemic. Maybe you've heard of it. The Bail Project is a nonprofit that pays Pensei que ele tinha falado ali que não tava acabando porque tinha o dia de amanhã ainda, mas... Pode ser. Not only that, but by donating, you'll have a chance to win codes for games like Resident Evil 3 and swag from companies like Bethesda, so be sure to check out the donation links in the descriptions of your video player or go to donate.ign.com for more information on how and where to give. And now, the moment we've all been waiting for, we are exploring Mortal Shell, debut game from Cold Symmetry. This is an action RPG with tense, deliberate combat and punishing enemies set in a terrifying hellscape for players to explore at their own risk. We've got an exclusive trailer followed by your first look at gameplay, complete with developer commentary. If you like Souls-like games as much as we do, you will not want to miss this. TSG. Mas a gente tá aqui também. E gameplay em primeira mão. I do not deserve absolution, yet still I seek it. You must find his name. Vai ser um Souls-like isso aí? Mortal Shell. 3 de julho. Olha só, 3 de julho, aniversário do seu grandíssimo Milote. Ah, esse aniversário, é. Se entrar no Discord deles, eu consegui o beta, hein? Será? Mortal Shell is an action RPG announced earlier this year that has fans of a certain notoriously difficult game very excited. Right now, eu quero muito uma Flyvinho que ele Cold Symmetry. Guys, thank you so much for joining us today. A do Vzinho? É, mano. Desde o primeiro Guitar Hero que era uma Flyvinho. This game looks awesome. People are really stoked about it. Let's start with the shells from the title. What are these shells? Mais um RPG? Parece muito um Dark Souls. Through inhabiting them, you learn more about who they were. You get in touch with their abilities, but first you must learn their names. Okay, indeed, so... and what you see on the screen is Harris, which is one of the first shells you actually acquire, and Shells, que do nome do jogo Mortal Shell, são personagens que você precisa conhecer mais sobre eles. Quando você entra na Shell, você conhece mais sobre eles, suas habilidades. Só que para isso você precisa saber o nome deles. So you might have someone who was an executioner and someone who was a poisoner, and so you'll get, to as you get to know who they were when you unlock their storyline. You see here that we're learning who this shell was. Você gasta dinheiro para descobrir, né? And each time you unlock a little bit more about their history, you acquire one of their abilities as well. E conforme você vai aprendendo mais sobre a história deles, dos shells, você vai conseguindo mais habilidades deles. Providing different types of playstyles. There are 4 unique mortal shells that you can discover if you can find them.
Indeed, yeah, and indeed they do provide different play styles, and as a matter of Quatro fact, shells no jogo. each shell might even kind of feel like a different game depending on if you really De fully acordo com utilize cada shell, their você pode ter combat playstyle potential, right? Like diferente. one Ou shell, misturar eles. for example, when it comes to dodges and rolls, can only roll a certain way. Another shell can only execute a dodge in a certain way. And as Andrew already mentioned, as you discover the abilities, and as you learn more about their past in terms of their lore and history, you will also see how each of those abilities really tied in together and in the one specific theme that one shell represent. And the more you uncover, the more you learn what their strong side really is. Então, conforme você vai aprendendo mais a lore deles, pegando mais habilidades, você vai descobrindo como que essas habilidades se completam e como o que torna elas mais fortes. Of the game, or is it possible to get all 4 of them near the beginning of the game so you can use them throughout the entire game? They're hidden throughout the world. It is close to the beginning, so that you can, so that you'll be able to kind of choose one which suits your playstyle the best, fairly early on. But you will have to kind of scour that initial area for them. Tá, então eles estão todos na área inicial do Now, jogo, in the mas announcement trailer você vai precisar that procurar was que são released earlier this year, escondidos. it looks like there was a scene where we saw the player get knocked out of a shell. Is that something that can happen during combat? Yeah, that's what happens when your HP reaches 0. You get knocked out of your shell. You're put into this more vulnerable state. It can kind of have tactical advantages, but the big Nossa, já disadvantage tomou is you only mordidão have no 1 pescoço. HP, when you're in that state. So you have to be super careful. Yeah, you can get back into the shell a limited number of times. Então, quando você morre, but você yeah, vai you've peixe got to brasileiro, você really sai do seu manage shell, your HP, manage your stamina. você fica muito mais frágil, mas isso traz algumas vantagens táticas também. But if you're really hardcore, E you você can pode voltar actually, algumas vezes pro seu shell. like play through the game without any shells at all. Like if you really want a challenge, so that's always an option. Yeah, in fact, there's like a secret spot that we hope one of those more hardcore players who really want the challenge to find, where you like sort of officially within the game's lore, obviously, you renounce the bonding with all the shells. It even changes your skin, and it kind of like, all right, it's on now. You're gonna live in the age, baby. Eita, o cara arrancou a cabeça e tacou fora. These types of games definitely have those hardcore players that are E ele looking for falou a aí, challenge. legal isso aí, That'll que really be fun watching people os jogadores mais try hardcore to do like a tem no-shell na playthrough. lore do jogo mesmo, tem um lugar que você consegue escondido abandonar as shells So you're being upfront that para this is jogar a inteiro Souls-like sem game. shell. Então no modo mais What made frágil you decide to e make sem this as kind of habilidades game? delas. E até sua I skin mean, muda I e guess tal. for us it was never even a question what type of game we want to do, because we all are fans of these games. We enjoy playing them. We love the meaning and the philosophy that they have inside. So we just wanted to do something that we would play ourselves, and hopefully other people will enjoy too. I mean, the first time I went O sistema de combate tem uns counters, attacks diferentes. On his fridge Mas bem Souls-like, I'm né? going there, which was rotating the armor set, rotating the armor sets from Dark Souls 3. Like it was pictures of his pets or his kids or something, and then right after that we had a 2.5-hour conversation about debating the merits of nihilism. Oh wow. Yeah, very, very true. I have to admit, I had a face like that, and I guess like the first experience of playing a Dark Souls game was really, in a way, like a life-changing for me. Not just because like those are fun games, but really the sense of like the overcoming sort of your internal struggle, the journey that you go through, and how sort of like character strengthening those experiences are. So in a way, what really happened for us also as a studio, we really bonded also, and over this shared passion, and we became real life friends as well. And Esse é o Mortal Shell, Johnny. É o primeiro gameplay revelado dele. Ele é bem parecido com Dark Souls. Você vai poder escutar, usar shells, que são personagens que vão te dar suas habilidades. E quando seu HP chega a 0, você solta o seu shell, fica muito mais frágil. Ele parece muito Dark Souls, ele está até comentando agora que tem inspiração no Dark Souls. Mas I'd say it's probably different for each and every of us. Like we have a broad selections of games we like in Souls-like genre, but like for me personally, I really love the really old one called Blade of Darkness. It's maybe like 20 years old, even more. But it looks like the game you start with when you start aleatório. Normally for people, at least among us. So yeah, it's like the Souls before Souls, right? Sure. Yeah, like before the term was even coined, right? Like the first original Souls, like, and I think for some of us, I think Dmitry
Dmitry, did you set what other games you said like even before the Dark Souls? Yeah, we were passionate for. Esses jogos tinham que ter uma diferença no sistema de combate deles. É muito bate, bate, espera o cara atacar, corre, bate de novo. Esse não tem a roladinha, né? Só porque eu falei. Olha lá. É que é um estilo de jogo que a galera já gosta, tá ligado? Yeah, and I like you mentioned Quake, because like it's. Se fizer algo diferente, pode ser até que seja ruim, né? In terms of the atmosphere and like the world building elements, in terms of like the brutal atmosphere, what it brings to, it definitely was an inspiration. Another thing was probably worth mentioning when it kind of going back to sort of why we decided is also there's some elements in the older, in the original Souls, like like the first Dark Souls and Demon Souls that we really like, that they're kind of like not really being sort of left forgotten today when it comes to some of the other elements that we thought it'd be really cool to take those ideas and evolve them into something new, something that we were passionate about and felt confident that we can evolve on that formula and bring something new to the table. So tell us about the world of Mortal Shell. What is this place? What happened here? And what is the player trying to accomplish? Well, what exactly happened and what the players tried to accomplish. E aparentemente você não consegue ver a vida dos inimigos, né? But generally, we can say that the player's going to find themselves in this world that was tarnished and by this influence of the so-called, like, well, we call it internally, we're in a funny way referring to the juice, is this substance that has almost like magical kind of like abilities that is created and produced within the sacred glands of this godlike creature they revered, the sacred nectar. And this sacred nectar is pretty much the sort of the root of all conflict in the world, is the main currency that the player is going to use to fully develop the compatibility of the shell, but it's also other players, porque o personagem tá other NPCs nessa and aventura, enemies also seeking mas the game. que a maior causa disso é But in general, like, o juice, speaking, if we baseline it, the game, everybody's basically searching for Deus que eles meaning. veneram aí. And not only também you é as a the player, principal but also like moeda other do jogo. NPCs or other like creatures that populate the world. They're all in search for meaning, and some of them find it, some of them don't. But it's all about. Acho que ele vai morrer agora, hein? Tomara, quero ver ele morrendo. What can you tell us about this enemy that we're seeing in combat right here? Well, in general, when it comes to enemies, we try to approach it in a way where every enemy has something about them, something special about them. And one kind of important kind of pillar design. O hitbox tá meio ruim. Nossa. Morreu, saiu da shell. Maybe about this particular who's quite. Ele conseguiu entrar na shell de novo? Sim. Dmitry can tell us more about this guy. Mas ele não pode fazer isso sempre, ele tem um número limitado de vezes. For this one, we have a few different versions before we hit the style, but the main idea that we had in mind is like we want to create something a wild, crazy beast, something like a. Mas tá bem da hora o gráfico. Tá bem legal. O cara acho que afastou do microfone dele. Yeah, because like it's rare when you see a very well balanced combination of both power, like raw power, and speed, and it's hard to get those things right. And Tem o cara que cansou de falar já. Maybe Anthony can talk more about the animation side of things and combat there for this. A animação tá bem legal. Yeah, because that was like part of the creation of the creatures too. Like we don't have any motion capture animation in game, so. Everything is keyframed, and we were trying to really focus and put like exaggeration, accents in the right moment to make the combat flow in the right way. And same not only for enemies, but for player too. Que inclusive agora vai dar uma queda nisso aí por causa do coronavírus. A Lego pieces, but like we've been tweaking timings a lot, like frame by frame, to make sure. Gu, tiveram uns pedidos pra baixar um pouquinho o volume dos gringos aí. The world is, I mean, taking the studio Lucas size, Prado mandou mensagem. Like, we have to focus on the Pode quality. mandar mensagem no chat do YouTube que eu tô vendo aqui. Ele é doente, sei lá qual é o problema dele. Lucas Prado, um beijo. Saudades. Quando acabar a quarentena eu vou tomar uma cerveja. Storytelling elements and pieces throughout the world, a lot of interesting places to explore. Responde aí no Iago ou no YouTube se o volume ficou melhor. Deixa eu abaixar um pouco aqui.
And the entire Dá uma olhada como ficou aqui o volume. 20 hours. I think that you know, we tried to keep Acho que ficou melhor agora o som. like we're not going to send you around on quests trying to farm rats, right? Like we want, you know, we don't really even tell you what to do, you know, it's kind of up to you. And there's a lot to explore. You know, Vitaly mentioned the roots of like earlier Souls titles like Dark Souls 1, where we don't give you fast travel right away, right? So and you've definitely got no mini-map, so you're having to constantly memorize where you are in the environment. And as a result, you get to know it super well. Lucas, pelo feedback. I mean, I just want to say that the structure, like famoso feedback, tem pai de feedback. Like we have one big open area, and then the levels that connect to it, and you can choose where to go in any order. It doesn't matter, but we try to make it in a way that it always feels like an adventure, like a journey, where you have to commit before you go somewhere in some new area. It might be tricky for you, like you might find it difficult, so you might want to get back and like rebalance, like maybe choose another shell, pick another weapon, and try with that. But we try to make it look like every time you decide to go somewhere, it's a commitment and it's an adventure and journey that you have to experience yourself. Então tem a área central inicial e aí tem os levels que você pode fazer em qualquer sequência e você pode ter que se preparar para esses levels, mas se você sentir que está muito com uma build errada ou está muito fraco, você pode sempre voltar e tentar outro nível. Really good about not just about the game but about yourself too, and I think that we all have gone through kind of similar metamorphosis through playing similar titles that we felt like, you know, they were really meaningful to us personally. Right. Now, getting back to the announcement trailer. Caralho, da hora a coleção de espada do cara ali. The voiceover guy in the announcement trailer actually say, what is it? Bring the glands back to me. The glands. The Witcher. Yes. What's that all about? The sacred glands. Vitaly mentioned them earlier. You know, they're really critical to the plot of Mortal Shell, what you're doing in the world. You know, where there are forces fighting over these things. You know, I kind of get into spoilers here, so you're gonna have to dig in and find out for yourselves. All right. Show. Começou a falar who was the woman in the mask? That's Sister Janessa. She introduces you to the substance tar, the sacred nectar. She offers you the juice to drink, and that juice is what helps you bond with your shell. Kind of get to know them better, unlock their abilities. You know, like I mentioned earlier, all the shell's abilities are tied in with their stories. So I think that's something that we do that's pretty cool. So what's the current release plan for Mortal Shell? Do you have a release window that you're targeting? So we've announced Q3. There'll be more info coming on that soon. Yeah, we're excited to share that with you when it's time. Well, you guys, Mortal Shell is looking awesome. I know our audience is super excited for it. Before we go, real quick, I believe you have a special announcement for the fans that you can make. Yeah, we'll be starting the beta on July 3rd, and you'll be playing the Crypt of Martyrs. Come and join us in the Discord and see what it's all about. Para entrar no Discord dos caras, dia 3 de julho, aniversário do seu queridíssimo, para ter acesso ao beta. Cool, guys, thank you so much for joining me today. Thank you. Thanks for having us. Valeu, guys. Obrigado. Before we go, let's take one more look at that kick-ass new trailer for Mortal Shell. Aproveitando essa troca aí, aparentemente vazou o preço do PS5 no Reino Unido, hein? $735. $735, convertendo isso para o Brasil. Hoje está R$4,90, R$4,95. Vamos ter o valor de um rim, 2 pâncreas, talvez uma córnea. Pois é, conversão direta R$3.740. Só isso. Ah, lembrando, vem com 2 teras já, hein? Ainda bem que eu jogo no meu PCzinho. Entra no Discord dos caras pro acesso ao beta no dia 3 de julho. Agora vamos voltar para a IGN. Eu acredito que essa foi a última sessão do coisa de hoje. Vamos ver.
Well, holy moly, Mortal Shell looks frickin' awesome. Might as well end on a high note. We are about done here, but up next is today's edition of News, Games, and More. Well, we will be revealing more exclusive trailers from Arcade 1-Up. The summer of gaming still has plenty of excitement in store, though. 3 more IGN Expos packed with reveals, more charity speedruns, our celebrity Animal Crossing Island Tour stream on June 16th, Sony State of Play stream tomorrow. Just so much stuff. So visit IGN.com to check out the full schedule, and for even more summer of gaming goodness, I love me some gaming goodness, download the TikTok app, follow IGN, and check out the hashtag IGN Summer of Gaming, where you can watch along with live events and submit your own summer of gaming moments, reactions, and plays. Plus, donate, TikTok, watch, get your summer of gaming on however you want to. We asked you to do so many things, and I hope you're not too tired, but just try and do some of them. We recommend drawing the blinds first and just having a great week. There it is. And that is all for IGN Expo number 1, folks. Thank you for donating and thank you for watching. We are going to end on one more surprise. Yet another world premiere trailer for a game you didn't even know you wanted yet. Enjoy! World premiere para um novo jogo, hein? Vamos lá. Olha, a última surpresa. Hypertrain Digital. É o jogo do Thomas, o trenzinho? Eu acho que é Thomas o trenzinho, hein? Ia ser muito legal. Tem um nó nórdico ali atrás, né? Que brisa. Que isso? Isso aí é claramente Destiny 2. O cara construiu um trem. Um CS com trem. Ah, aquele mapa do CS, o D-Trem lá, ó. Atualização do CS. Eita, prego. Rapaz. Que doideira, bicho. Que porra de jogo é esse, Eu não mano? entender. É de trem. Void Train. Nunca vi brisa maior. Steam. Na primavera de 2020 dos Estados Unidos. Ou seja, outono aqui? Não, outono lá, primavera aqui. Primavera aqui. Famosa prima. É prima. Pelo que eu entendi, finalizou. O Summer of Gaming 2020 da IGN. Everybody loves watching a speedrun of Boa, their isso favorite aí. game. But what if you got the opportunity to peek Tá, into isso aí, the né? minds of the developers while they watch their games getting completely wrecked? That's exactly what happens in every episode of Game Devs React to speedruns. You can do that. Oh my god! We invite you to ride along with the developers as they react to, question, and enjoy some of the most skilled players exploiting and speeding through a game. Eu acho que é isso aí mesmo. Their life to create. Join us every Saturday for a new episode. Bom, guys, IGN on social media? é isso aí. Eles vão ter agora um programa de notícias deles, né? Que vai trazer algumas notícias. Eu não recomendo assistir porque o nosso é bem melhor, inclusive. TSG News, toda sexta-feira às 4 da tarde no seu feed do YouTube. É só seguir o nosso canal. E acho que a gente vai ficando por aqui, né, Duque? Acabou por hoje, né? É isso aí que vamos ter, né? Vamos só acabar essa propaganda aí, ver se não vai ter mais nada mesmo. Mas como eles falaram que era a última surpresa, eu acredito que não. Acho que não tem mais nada mesmo, que eles têm mais. Acho que muitas das coisas eles vão deixar pra anunciar amanhã, hein? Sim. Eu acabei do PlayStation 5 às 5 horas da tarde aqui no canal TSG. Não percam. Amanhã. Isso aí. E é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Um abração, obrigado por quem curtiu. Se você curtiu, manda no chat aí. Eu curti, valeu! Um abraço pra vocês aí. E é isso. Falou, até mais.